Olá, meus queridos, uma boa noite para todos. Sou Tatiana, este é o canal de leitura. Estamos fazendo a leitura do livro apócrifo, A História de José o Carpinteiro. E hoje nós vamos continuar a leitura a partir do capítulo 25. E nos capítulos anteriores, vimos também a morte se aproximando de José para separar o corpo da alma e levá-lo. Vimos também que Yahushua deu um decreto para os anjos, que acompanhasse a alma de José até a habitação celestial de Yarro, Ou seja, José, após a morte, já foi diretamente para a vida eterna. Segundo a leitura, diretamente para a vida eterna. Por quê? Porque foi o pai de Yahushua. Ele deixou bem claro isso para os anjos, Então, a partir de agora, nós vamos continuar a leitura no capítulo 25. E diz assim: Quando os habitantes de Nazaré e de toda a Galiléia inteiraram-se da triste nova, acudiram em massa ao lugar onde nos encontrávamos. De acordo com a lei dos judeus, passaram todo o dia dando sinais de luto até que chegou a 9ª. Que sinais de luto são esses, meus irmãos? Os sinais de luto que eles faziam, eles rasgavam as suas vestes. Era um sinal de luto. E aqui diz assim, passaram todo o dia dando sinal de luto até que chegou a 9ª, ou seja, até que chegou às 3 horas da tarde. Então despedi todos, derramei água sobre o corpo de meu pai José, ungi-o com bálsamo e dirigi ao meu pai amado que está nos céus uma oração celestial que havia escrito com meus próprios dedos antes de encarnar-me nas entranhas da Virgem Maria. Então, a gente percebe que Yahushua está simplesmente repetindo uma oração que já existia, que ele já tinha escrito quando estava no céu. E ao dizer assim seja, veio uma multidão de anjos, mandei que 2 deles estendessem um manto para depositar nele o corpo de meu pai José, para que o amortalhassem. Aqui, meus queridos, ele está falando, nesse capítulo 25, simplesmente o que aconteceu no capítulo 23, Que é justamente o capítulo onde fala que Yahushua faz uma oração para o pai dele do céu, para o nosso Criador, e entregando o corpo de José, pedindo para que ele enviasse os anjos para cuidar do pai dele aqui da terra, cuidar dele e tudo. Então, assim, foi aquela oração que aqui no capítulo 25 está dizendo, Foi essa oração. E quando ele disse assim seja, veio uma multidão de anjos. Não foi isso que a gente leu no capítulo 25? Que uma multidão de anjos ainda foram cantando, levando a alma de José, juntamente com os 2 anjos, que ficaram encarregados do cuidado com a alma de José. Então aqui diz, mandei que 2 deles, mandei que 2 deles estendessem um manto para depositar nele o corpo de meu pai José, para que o amortalhassem. Capítulo 26. Pus então minhas mãos sobre o seu corpo e disse: Não serás vítima da fetidez da morte. Que teus ouvidos não sofram corrupção, que não emane podridão do teu corpo, que não se perca na terra a tua mortalha e nem a tua carne, mas que fiquem intactas, aderidas ao teu corpo até o dia do convite dos 2000 anos. Que não envelheçam, querido Pai, esses cabelos que tantas vezes acariciei com minhas mãos, e que a boa sorte esteja contigo. Aquele que se preocupar em levar uma oferenda ao teu santuário no dia de tua comemoração, eu o abençoarei com afluxos de dons celestiais. Assim mesmo, a todo aquele que der pão a um pobre em teu nome, não permitirei que se veja agoniado pela necessidade de quaisquer bens deste mundo durante todos os dias da sua vida. Conceder-te-ei que possas convidar ao banquete dos 1000 anos a todos aqueles que nos dias da tua comemoração ponham um copo de vinho na mão de um forasteiro, de uma viúva ou de um órfão.
hei de dar-te de presente, enquanto vivia neste mundo, a todos os que se dediquem a escrever o livro da tua saída deste mundo e a consignar todas as palavras que hoje saíram de minha boca. E quando abandonarem este mundo, farei com que desapareça o livro, no qual estão escritos seus pecados, e que não sofram nenhum tormento, além da inevitável morte e do rio de fogo que está diante do meu Pai, para purificar toda espécie de almas. Aqui não está dizendo que são algumas espécies, tá? Toda espécie de alma vai passar pela purificação, né? Que é aquele fogo, o rio de fogo que está ali perto do trono de Yahweh. E se acontecer que um pobre, não podendo fazer nada do que foi dito, põe o nome de José em um de seus filhos em tua honra, farei com que naquela casa não entre a fome nem a peste, pois o teu nome habita ali de verdade. Bem, meus queridos, vocês estão vendo que aqui Yahushua está terminando de fazer a oração dele, direcionado ao Criador Yahweh. Capítulo 27. E então os anciãos da cidade apresentaram-se na casa enlutada, acompanhados daqueles que procediam ao sepultamento à maneira judia. E encontraram o cadáver já preparado para o enterro. A mortalha se havia aderido fortemente ao seu corpo, como se a houvesse atado com grampos de ferro, e não puderam encontrar sua abertura quando removeram o cadáver. Por quê, meus queridos? Porque essa mortalha que envolveu José, a alma de José, o corpo de José na mortalha foram os próprios anjos, entendeu? A pedido de Yahushua, que tudo aquilo que fosse feito, a carne de José não fosse apodrecida, que tudo permanecesse do jeito que estava até os 2000 anos. Em seguida, passou-se a conduzir o morto até seu túmulo. E quando chegaram até ele e estavam já preparados para abrir sua entrada e colocá-lo junto aos restos de seu pai, veio-me à mente a lembrança do dia em que me levou até o Egito e das grandes preocupações que assumiu por mim. Não pude deixar de atirar-me sobre o seu corpo e chorar por um longo tempo, dizendo: olha que coisa linda, o próprio Yahushua não suportou a dor, não aguentou o sofrimento, a perda de José, começou a se lembrar no momento que estavam já colocando o corpo de José na cova, né? Ele não conseguiu se conter e se atirou no pai dele, né? Se atirou por cima do corpo do pai dele, né? De José. E começou a chorar. E aí ele começou a dizer, enquanto ele chorava: "Ah, morte! De quantas lágrimas e lamentos és causa? Esse poder, porém, vem daquele que tem sob o seu domínio todo o universo. Por isso, tal reprovação não vai tanto contra a morte, senão contra Adão e Eva. A morte não atua nunca sem uma prévia ordem de meu Pai. Existem aqueles que viveram mais de 900 anos e outros ainda muito mais tempo. Entretanto, nenhum deles disse: eu vi a morte, ou vinha de tempos em tempos atormentar-me." Aqui na oração dele, ele está dizendo que ninguém viu a morte como o pai dele viu e ele viu. Ninguém viu. Ele está se referindo aqui àquelas pessoas que viveram 900 e tantos anos e chegou a morte. Nenhum deles viram a morte se aproximar. Só José e Yahushua, né? Nem Maria não viu. Entretanto, nenhum deles disse: eu vi a morte, ou vinha de tempos em tempos atormentar-me. Senão que ela traz uma só vez a dor, e ainda assim é meu bom Pai que a envia. E quando vem em busca do homem, ela sabe que tal resolução provém do céu. Se a sentença vem carregada de raiva, a morte também se manifesta colérica para cumprir sua incumbência.
pegando a alma do homem e entregando-a a Iarro. A morte não tem atribuições para atirar o homem ao inferno, nem para introduzi-lo no reino celestial. A morte cumpre de fato a missão de Iarro, ao contrário de Adão, que ao não submeter-se à vontade divina, cometeu uma transgressão. Ele irritou meu pai contra si por haver preferido dar ouvidos à sua mulher antes de obedecer à sua missão. E assim, todo ser vivo ficou implacavelmente condenado à morte. Se Adão não houvesse sido desobediente, meu pai não o teria castigado com esta terrível sina. O que impede agora que eu faça uma oração ao meu bom pai para que envie um grande carro luminoso para elevar José, a fim de que não prove das amarguras da morte e que o transporte ao lugar de repouso, na mesma carne que trouxe ao mundo, para que ali viva com meus anjos incorpóreos? A transgressão de Adão foi a causa de sobreviverem esses grandes males sobre a humanidade, juntamente com o irremediável da morte. E embora eu mesma carregue também esta carne concebida na dor, devo provar com ela da morte, para que possas apiedar-me das criaturas que formei. Bom, meus queridos, aqui terminou a leitura de hoje, né? E nós vimos que Yahushua está fazendo uma oração para o pai dele do céu, pedindo que cuide do pai dele aqui da terra, que tivesse todo um zelo, todo um cuidado. E também está dizendo como é que foi a morte de José, né? Então é isso, meus queridos. Nós vimos aqui nessa leitura as orações de Yahushua para com o Pai Celestial, em prol da vida do pai carnal, para ter muito cuidado, muito zelo, que perdoasse os pecados dele, né? E fez todo um pedido para o Pai. E a gente aqui para essa leitura de hoje, e amanhã a gente continua no próximo vídeo. Que todos fiquem na benevolência de Iarro e na suficiência de Yahushua.